Bom, a gente já dá início ao nosso programa falando, infelizmente, de um dos principais assuntos do fim de semana. Um dos assuntos, que eu estou falando de um deles porque, infelizmente, foram vários. Mas um dos assuntos que foram destaques durante esse fim de semana, infelizmente, de forma bastante negativa, bastante triste, não só aqui na região, mas destaque no Brasil inteiro. Você já deve ter visto aí nas redes sociais, durante o fim de semana, um avião caiu lá no município de Barcelos, isso no estado do Amazonas. Você está vendo imagens, inclusive feitas aí por pessoas que estavam próximas aí ao local do acidente. Nesta aeronave, 14 pessoas estavam dentro e, infelizmente, todas elas perderam a vida. Agora, entre as vítimas, o que mais dói é dizer que muitos eram executivos aqui de Uberlândia, que saíram em direção a Manaus e depois pegaram essa aeronave para Barcelos, porque eles iriam participar de uma pescaria. Vamos falar ao vivo com o repórter Carlos Vilela, que também está acompanhando este caso, para trazer as últimas informações e para contar toda a história triste que aconteceu desde o momento em que esses executivos, essas pessoas entraram a bordo dentro dessa aeronave. Carlos, bom dia, se é que a gente pode dizer bom dia nessas situações, Exato, bom dia, Kelson, na medida do possível, bom dia para você ligado no Bora Minas. É uma tragédia como não acontecia há um bom tempo na aviação brasileira. Esse acidente especificamente, como você disse, pega de surpresa e deixa enlutada a cidade de Uberlândia, porque várias das vítimas que estavam aí neste avião são daqui de Uberlândia. Este avião, Kelso, um avião bandeirante fabricado pela Embraer, o MB-110, é um avião relativamente muito moderno, seguro. Ele saiu de Manaus com destino a Barcelos, que fica a cerca de 400 quilômetros da capital Manaus. Levava um grupo de 12 pessoas que iam para Barcelos praticar pesca esportiva, até porque essa cidade é uma referência nacional nesse tipo de turismo de aventura. Além, é claro, do piloto e copiloto. No total, quase 14 pessoas dentro deste avião. O acidente aconteceu na tarde de sábado, ali por volta de 3 horas da tarde. Antes do embarque, o Kelson, e também durante o voo, esses passageiros, eles gravaram vídeos, mostraram ali aquele momento de expectativa, de descontração, de otimismo para um fim de semana de aventura, um fim de semana alegre. Durante o voo também, bem-humorado, eles até falavam da temperatura dentro do avião, calor, o avião lotado, e mostravam um entusiasmo com essa viagem. Vamos ver esses vídeos aí, gravados por essas pessoas que pouco tempo depois acabaram perdendo suas vidas. Veja. Aí, Zica. Vambora, hein? Tá bom, Eudes. O Fábio que não bebe, né? É o Fábio que não bebe. Bora, Titi. Guilherme. Eu vou fazer uma videochamada pra mulher. Eu aí, ó. Vambora, hein? Embarcar agora pra Barcelos. Até Barcelos. Até Barcelos. Partiu Barcelos. Só hora que levanta nesse daqui. Vamos ver, olha o gatinho aí. Nossa senhora. Nossa céu, aqui tá parecendo um forno quente. Tá aí, um grupo de pessoas, todos animados, com aquela expectativa maravilhosa para o fim de semana, e pouco tempo depois a tragédia na aviação. Das 14 vítimas que estavam neste avião, além do piloto e copiloto, 5 delas são executivos aqui de Uberlândia, de uma grande empresa de Uberlândia. São eles o Euri Paulo dos Santos, o Guilherme Boaventura Rabelo, o Eudes Freitas, o Luiz Carlos Cavalcante Garcia, o Hamilton Alves Reis e o Fábio Ribeiro, que são aqui de Uberlândia, são empresários de alguns segmentos e também executivos de empresa. As causas deste acidente, já estão sendo apuradas pelos órgãos
da aeronáutica e também da aviação civil. O mau tempo, já que chovia bastante, um temporal intenso ali na região de Barcelos, pode ter contribuído para este acidente. De qualquer forma, isso será investigado. Os corpos das vítimas, eles foram levados a princípio, resgatados do avião e levados para um ginásio poliesportivo na cidade de Barcelos. E pouco tempo depois, num avião da Força Aérea Brasileira, disponibilizado pela FAB, eles foram levados para um IML na cidade de Manaus, no final da tarde de ontem, onde aguarda agora todo o processo para que sejam liberados aos seus familiares. Nós vamos continuar acompanhando toda essa situação, é claro que com muita tristeza e com aquela desejando que os familiares, os amigos das vítimas sejam confortados neste momento. Mas a gente vai continuar acompanhando todo esse trâmite agora do traslado dos corpos aqui para Uberlândia e região, Kelson. Muito obrigado, Carlos Vilela. A gente fala sobre esse acidente gravíssimo que aconteceu no estado do Amazonas. Eu, inclusive, pedi o Leandro para colocar aquelas imagens, Leandro, as últimas, inclusive do pessoal da FAB, da Força Aérea Brasileira, mandando a equipe lá para Barcelos, que essa equipe especializada, além da equipe, uma aeronave para pegar esses corpos e levar para a cidade de Manaus. Então, até o momento, esses corpos ainda continuam lá na cidade de Manaus, foram para o IML. Você está vendo as imagens aí, do avião da FAB, que está ajudando no translado desses corpos, momento em que os corpos são colocados aí no camburão, e foi para um local específico, para o IML, lá da cidade de Manaus. E alguns parentes, inclusive, a gente tem informação da nossa produção, que alguns parentes aqui de Uberlândia e de outras cidades próximas, que também estão nessa situação de luto, de estarrecimento com relação a esse acidente, acabaram indo para Manaus, para fazer o reconhecimento das vítimas e para que a liberação dos corpos seja feita também. Inclusive, nós temos uma reportagem que ela foi exibida agora há pouco no primeiro jornal aqui da Band, e que fala a exata situação que está o reconhecimento desses corpos e o que aconteceu. Vamos assistir a reportagem. O avião da FAB pousou às 4 horas da tarde deste domingo na base aérea de Manaus. De um em um, os corpos das vítimas do acidente aéreo no Amazonas foram removidos pelo IML. A aeronave modelo Bandeirante saiu de Manaus às 12 horas do sábado, com destino ao município de Barcelos, a 394 quilômetros da capital. Uma viagem que deveria durar 2 horas, mas a aeronave não conseguiu fazer o pouso com segurança. 14 pessoas estavam a bordo, 2 tripulantes e 12 turistas, que iriam participar da pesca esportiva. Não houve sobreviventes. A única certeza que nós temos é que no momento do acidente a condição climática era de intensa chuva no local. Se isso foi preponderante ou não, nós não sabemos, e por isso que vai ser feito o levantamento todo aí pelos órgãos competentes para depois gerar um relatório. A irmã do piloto contou que ele conhecia bem a região do Amazonas. Ele já voava esse tipo de aeronave há 11 anos. Ele tinha mais de 6.000 horas de voo e a rota era bem conhecida assim dele. É uma rota que ele já fazia há mais de 10 anos. Em vídeos gravados antes da tragédia, os turistas registraram um embarque no avião. Em outro registro, eles aparecem animados durante o voo. Pensa na lata de sardinha. O governo do Amazonas montou um comitê de crise para apurar as causas da queda da aeronave, que estava com situação regular. Os corpos foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal de Manaus e serão periciados e identificados pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica. A queda da aeronave será investigada pela Força Aérea Brasileira por meio do CENIPA e Polícia Civil do Amazonas. Se houve dolo, culpa, se houve negligência, imprudência e perícia, então todas essas nuances serão verificadas. A Polícia Civil vai fazer a sua parte, vai concluir o inquérito e vai ser entregue a resposta a todos os senhores e senhoras. Ou seja, tudo será investigado ainda, as causas do acidente, se realmente aconteceu mesmo alguma coisa durante essa tempestade, que a gente sabe que estava chovendo bastante, como o Carlos Vilela disse,
segundo informações aí do próprio pessoal que investiga essa situação, 2 aeronaves já tinham voltado por causa da tempestade e essa especificamente não aconteceu a mesma coisa. Mas é algo premeditado, é algo que a Polícia Civil, como você viu aí, e a própria Força Aérea Brasileira irão investigar a partir de agora. O que a gente sabe é que, infelizmente, 14 pessoas morreram e várias pessoas aqui de Uberlândia. Inclusive, os nossos sentimentos a todas as famílias, a todos os amigos que conheciam esses executivos que estavam dentro deste avião. A gente imagina a dor, a perda e também a ansiedade, a expectativa de ter esses corpos, trazidos para que eles possam ser velados juntos dos seus entes queridos aqui na cidade de Uberlândia. A gente continua acompanhando e qualquer novidade nos nossos telejornais. Agora são 8h04, bora para cima que a gente já começa com notícia e não poderíamos começar de forma diferente por falar na situação da queda do avião na cidade de Barcelos, uma tragédia que aconteceu neste fim de semana, 14 pessoas morreram. A gente falou bastante sobre esse assunto no programa de ontem, na segunda-feira, e vários executivos da cidade de Uberlândia estavam, infelizmente, no meio das vítimas. Agora, o problema maior é a ansiedade, a preocupação dos parentes e amigos de quando esses corpos chegam nas cidades, principalmente aqui em Uberlândia. Nós vamos saber dos detalhes das atualizações com o nosso repórter Carlos Vilela, que está acompanhando tudo. Carlos, bom dia. O que já se tem de definição em relação à chegada desses corpos aqui em Uberlândia? Bom dia, Kelson. Bom dia para você ligado no Bora Minas. Então, Kelson, os trabalhos para a liberação, para o traslado, eles ainda estão concentrados em Manaus, assim como, é claro, as investigações para se apurar as causas e as circunstâncias da queda desse bimotor que matou 14 pessoas que estavam aí no avião a caminho, quase chegando na cidade de Barcelos, no Amazonas. Ontem, Kelso, em nota, inclusive o governo de Minas, através do governador Romeu Zema, se prontificou, se dispôs a ajudar no traslado dos corpos aqui para Uberlândia, colocando à disposição 2 aviões do Corpo de Bombeiros, 2 aviões Arcanjos do Corpo de Bombeiros para buscar os corpos em Goiânia e trazê-los aqui para a cidade de Uberlândia. Posteriormente, mais tarde, mais à noite, uma outra informação partida aí da Força Aérea Brasileira, de que é a própria Força Aérea Brasileira que vai fazer nesta terça-feira, hoje, o traslado dos corpos. A decolagem da base aérea de Manaus está prevista para as 2h, com destino aqui a Uberlândia. A previsão de pouso no aeroporto de Uberlândia é para 5h. O deslocamento vai ser feito por um avião, um KC-390 do primeiro escalão do primeiro grupo de transporte aéreo da Força Aérea Brasileira, a nossa FAB. O governo de Minas, no entanto, segue à disposição para fazer aí o transporte, assim como prestar todo o apoio necessário às famílias das vítimas que são aqui de Uberlândia e que estavam neste acidente lá no Amazonas. Sobre a chegada, sobre o velório e sobre o sepultamento, as últimas informações é de que os corpos serão velados e serão sepultados no cemitério Parque do Buritis amanhã pela manhã, informações que ainda a gente vai atualizar de acordo aí com a família de cada uma dessas pessoas, desses executivos de Uberlândia que morreram neste grave acidente. Inclusive, há todo um empenho por parte do governo do Amazonas para que se apure, envolvendo aí a Polícia Civil, a Força Aérea Brasileira, o Departamento de Aviação Civil, para que sejam apuradas as causas desse empenho, até porque, Kelson, a cidade de Barcelos, no Amazonas, é uma referência internacional no ecoturismo. Há todo o interesse do governo do Amazonas para que tudo seja esclarecido. A cidade, nesta época do ano, recebe um número muito grande de visitantes que vêm de várias partes do Brasil e até de outros países. Então, a questão de segurança, de se apurar para se evitar situações como esta, neste momento em que também as condições de clima são muito desfavoráveis no Amazonas, elas acontecem. Inclusive, a Band produziu uma reportagem para falar deste momento, deste panorama da cidade de Barcelos nesta época do ano, e a gente vai acompanhar agora. Os
passageiros do avião que caiu nesse fim de semana em Barcelos eram amigos e tinham se reunido para pescar. A cidade, a cerca de 400 quilômetros de Manaus, é conhecida pelo ecoturismo e integra um conjunto de arquipélagos. Entre setembro e fevereiro, o município vive alta temporada de pesca esportiva. Barcelos é o maior município em extensão territorial do Amazonas e atrai turistas de diversos lugares, principalmente do Sudeste e também dos Estados Unidos. Por isso, a cidade oferece estrutura de barcos-hotéis voltados à pesca esportiva. Recentemente, o aeroporto passou por reforma e ampliação e uma obra na pista está programada para iniciar na semana que vem. No dia da queda, a aeronave Embraer modelo Bandeirante chegou a aterrissar, mas não teve pista suficiente para frear. A chuva fez 2 aeronaves desistirem de pousar antes da queda do avião. Os corpos das 14 vítimas foram trazidos aqui para Manaus e liberados nesta segunda-feira. As causas estão sendo investigadas. No dia do acidente aéreo chovia bastante, o que poderia ter contribuído para a tragédia. Ainda não há data para a conclusão da investigação. A gente mais uma vez lamenta a tragédia, né? Um fato que marcou não só a nossa região por serem executivos daqui da nossa cidade, mas um fato que marcou o Brasil inteiro. Há muito tempo não se tinha registro de um acidente aéreo, né? Com tantas pessoas morrendo em única ocorrência, né? E a gente trazendo as informações ao vivo com a relação ao traslado desses corpos para Uberlândia, previsão de chegada então hoje, previsão dos velórios amanhã, né? E a gente mostrando também como é que está a situação lá em Barcelos também, né? No interesse de descobrir as causas desse acidente. A gente continua sempre acompanhando e qualquer novidade nos nossos telejornais aqui da Band Triângulo. E infelizmente nós começamos com notícias tristes, né? Desses velórios, desses enterros que vão acontecer hoje, das pessoas que estão, né? Das pessoas que estão velando parentes, pessoas que estão velando amigos, filhos, pais, que são daqui de Uberlândia e que infelizmente estavam na tragédia do fim de semana que aconteceu na cidade de Barcelos, no estado do Amazonas. Os corpos chegaram ontem. Depois de aproximadamente 3 dias de muita espera, esses corpos, né, dos executivos aqui de Uberlândia, as vítimas do acidente aéreo lá no fim de semana em Barcelos, no estado do Amazonas, chegaram ontem à noite e o Érico Gabriel foi lá conferir a chegada. Foram cerca de 3 horas de voo de Manaus, capital do Amazonas, até Uberlândia, no interior de Minas Gerais. A aeronave ficou na cidade mineira por 1 hora, período em que os carros funerários pararam um a um atrás do avião e os corpos foram sendo transportados. Nenhum familiar compareceu no aeroporto. A chegada do avião da Força Aérea Brasileira estava prevista para 5 horas da tarde, mas por causa de um atraso, ele só pousou em Uberlândia às 7 horas da noite. Ele trouxe corpos de 5 empresários que morreram no desastre aéreo. Hamilton dos Reis, que trabalhava em Uberlândia, foi levado para Ribeirão Preto, onde será enterrado por uma opção da família. Os corpos saíram em uma carreata sentido funerária. Em Uberlândia são enterrados Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo e Eudes Freitas. O velório é das 7 às 8 da manhã desta quarta-feira. Já Luiz Carlos Cavalcante Garcia e Fábio Ribeiro serão cremados. Pois é, são 8 horas e 5 minutos, como você viu na reportagem do Érico Gabriel, a chegada dos corpos aconteceu ontem, houve um atraso. O avião da FAB, Força Aérea Brasileira, chegou por volta de 19 horas, às 7 da noite. Nenhum parente foi encontrado lá no aeroporto, mas imagine a dor dessas pessoas, né? Foram aproximadamente 3 dias esperando com muita angústia e ansiedade a chegada dos executivos de Uberlândia aqui na cidade, né? E agora a gente fala ao vivo com o Flávio Souza, que está no local onde os corpos estão sendo velados, que é o cemitério crematório Parque dos Buritis. Flávio, eu imagino o clima que deve estar aí, você que está aí presente, sente mais de perto isso, mas é um momento de muita dor para os familiares, para os amigos e essa ansiedade, né, de esperar aproximadamente 3 dias para poder finalmente velar os entes queridos. Bom dia. Muito bom dia para você, Kelson. Bom dia para quem está acompanhando a programação da Band nesta manhã. Realmente, momento de muita dor, muitos familiares e amigos em lágrimas. É normal, é o comum deste momento. Afinal de contas, 3 corpos já saíram aqui
do velório para serem cremados e também sepultados. Uma manhã de muita tristeza. E aqui, Kelson, como já destacamos na nossa reportagem, né, com o Érico Gabriel agora há pouco, esses corpos chegaram ontem aqui em Uberlândia. Os familiares e amigos ainda estão se despedindo do lado de fora. Nessas imagens que você pode ver, nós estamos aqui do lado de fora do cemitério e é o espaço delimitado pela imprensa, né, em respeito à família, aos amigos que estão se despedindo neste momento dos seus entes queridos. O Guilherme, um detalhe interessante também que a gente conseguiu captar por aqui é que tinha muitos amigos, ele tem muitos amigos e ele é um atleticano, né, um atleticano apaixonado, e vários amigos dele vieram com a camisa do Galo para homenageá-lo nesse momento de despedida. Serão enterrados aqui o Guilherme, né, como a gente já havia informado, e também o Euri Paulo dos Santos e ainda o Eudes, que também vai ser sepultado aqui. 2 vítimas desse acidente, o Luiz Carlos Cavalcante e o Fábio Ribeiro, serão cremados. 3 corpos já saíram do velório e foram para o sepultamento e um deles já encaminhado também para o crematório. Os nomes ainda desses corpos que já foram sepultados e cremados ainda não foram divulgados, porque a recepção fica bem ao fundo de onde você consegue ver nessas imagens aqui da tela da Band, e para chegar até lá demora um pouco. Os funcionários do cemitério ainda estão envolvidos com a família, então essa informação ainda não foi repassada, não foi divulgada. A expectativa é de que o velório termine por volta das 9 horas, 9h30 da manhã. Muitas pessoas já saíram, inclusive, daqui nesta manhã, todas consternadas, todas muito abatidas e tristes com essa tragédia que aconteceu lá no Amazonas. Um avião que levava esses passageiros para um momento de lazer, de diversão, acabou desabando, caindo em Barcelos, vitimando todos os passageiros e também a tripulação. Momento de muita dor. Daqui também, não sei se vocês já conseguem observar, mas há várias coroas de flores, né, que foram entregues aqui pelos familiares, pelos amigos, para homenagear essas pessoas que hoje já deixaram muita saudade, já estão deixando muita saudade. E depois desse momento, como você disse, Kelson, de muita ansiedade, de muita espera, agora os familiares estão se despedindo. Eu tive a oportunidade de ir mais próximo de onde acontece o sepultamento, e o clima realmente, como você disse, muito pesado, muito dificultoso, que afinal de contas eram todas pessoas jovens, saudáveis, e ninguém esperava por uma tragédia como essa, Kelson. Bom, Flávio, a gente vê as imagens do Romens Almeida nesse momento, né, do velório que está acontecendo, repito, no cemitério e crematório Parque dos Buritis, aqui em Uberlândia, um momento de muita dor, angústia, tristeza, né, e o Flávio mostrando, né, juntamente com o Romens Almeida, esse momento, e em respeito à família, né, o Flávio já falou isso, eu falei no início do jornal, essa é a delimitação para a gente chegar próximo ao velório, porque eles pediram para que a imprensa respeitasse, eles querem ficar no momento mais íntimo com os amigos, né, com os parentes, nesse momento de luto, e a gente, claro, respeita, né, mas a gente também precisa passar as informações desse trágico acidente para os nossos telespectadores. Flávio, vamos fazer o seguinte, você continua por aí, eu sei que além do Bora Minas, você já tem algumas entradas ao vivo também no Bora Brasil, com Joel do Atena, você vai entrar para Belo Horizonte, e a qualquer novidade durante o nosso jornal, a gente volta também com informações daí. Fica livre o canal aberto para você, se você quiser conversar, porventura alguém que queira dar entrevista nesse momento de dor, né? Mas a gente fica aguardando você chamar e tem entrada livre aqui no Bora Minas, tá? Com relação a esse velório, né, a gente está dando para você aqui em primeira mão os detalhes, né, a abertura do Bora Minas não poderia deixar de ser diferente, a gente lamenta muito, como a gente tem feito nos últimos programas, não só no Bora Minas, mas também em todos os nossos outros programas, né? Conhecíamos estes executivos, eu particularmente conhecia muito o Luiz Carlos Cavalcante Garcia, que era muito querido e era chamado, né, com um apelido carinhoso de Chicão. Era o Chicão do Clube Cajubá. Eu que já fui diretor de comunicação e diretor social do Clube Cajubá, tive a oportunidade de conhecer o Chicão, né, o apelido carinhoso que a gente chamava ele, o Luiz Carlos Cavalcante, né, a gente era da mesma diretoria. Ele era diretor também e durante 4 anos a gente manteve essa amizade na diretoria do Cajubá. Depois eu saí para seguir minha carreira jornalística em outra cidade, mas o Chicão continuou lá, firme na diretoria, o Luiz Carlos Cavalcante.
deixa para o clube um vazio imenso, porque ele era apaixonado não só em pescaria, mas amava esportes e amava o Clube Cajubá, né? E a gente deixa aqui as nossas lamentações, não só ao Luiz Carlos, mas a todos os outros 4 executivos e também a todas as outras pessoas, porque foram 14 pessoas mortas nesse acidente do fim de semana. Os nossos sentimentos nesse momento tão difícil para todas essas famílias, parentes, amigos dessas pessoas que se foram.